Pessoal, bom dia. Voltamos com a questão 5 aqui, questão da UBMAP número 2000 ano 2006, tá? Então vamos ler a questão. Colocando sinais de adição entre alguns dos algarismos do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, podemos obter várias somas. Por exemplo, podemos obter 279 com 4 sinais de adição. Então olha só, você pega o número que foi dado, que é o número formado pelos algarismos de 1 a 9, e você coloca vários sinais de mais no meio deles, tá? E aí você forma o número que você tem intenção aí de formar. Nesse caso, 279. Agora olha que pergunta sacana da UBMAP. Quantos sinais de adição são necessários para que você obtenha o número 72? Então você vai ter que brotar de alguma forma a partir dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o número 72. E aí você vai ter que colocar ou sinais de mais nesses meinhos aqui, ou não colocar nada. E se você não coloca nada, o número vai se aglutinar, que ele vai ser uma coisa só. Por exemplo, se não tiver um sinal de mais entre o 8 e o 9, esse número aqui ele vai virar 89. Sacaram a ideia? E 89 já não pode ser, você já sabe que 89 vai ser maior que 72. E se você colocar sinais de mais aqui no meio, esse número vai ser maior ainda. Então você vai ter que pensar alguma forma, algum jeito de formar o número 72, tá? O primeiro raciocínio que eu vejo aqui para se começar a questão, não que exista um raciocínio certo, um raciocínio linear, um raciocínio canônico, mas tem alguns métodos que a gente pode usar. E o primeiro deles é o seguinte. Vamos escrever de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claramente a gente não pode... Antes disso, vamos ver qual que é a menor soma possível, né? Se você colocar sinal de mais aqui, 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 todos os lugares tiverem sinais de mais, qual que vai ser essa soma? Aí você vai ter que fazer aquele método lá, lembra? 1 mais 9, 10. 2 mais 8, 10. 3 mais 7, 10. 4 mais 6, 10, até que deu 40. Com mais esses 5, 45. Então, a menor soma possível para a gente obter é 45, certo? Então, nitidamente, a gente vai ter que juntar alguns sinais de... a gente vai ter que juntar alguns dígitos formando um número de 2 algarismos, ou 3, sei lá. De 3 não pode ser, né? Porque já tem que ser 72. Então, vamos pensar o seguinte. A gente pode juntar o 8 e o 9 e formar o número 89? Claro que não, porque senão já passou. Então, nesse caso aqui, você vai ter que ter um sinal de mais aqui. Mesma coisa, a gente pode juntar o 7 e o 8? Porque se a gente juntasse o 7 e o 8, a gente obteria o número 78, que já é maior do que o 72. Então, não pode juntar o 7 e o 8. Tem que ter um sinal de mais aqui. E aí, vamos fazer o seguinte. A gente pode juntar o 67? Se nós juntássemos o 67, a gente teria 67 mais 8 mais 9. Isso aqui já passou de 72. Então, também não dá para juntar o 6 e o 7. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses 3 sinaizinhos de mais aqui no princípio, tá? E vamos refazer essa expressão. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, repare aqui. Nós temos 7 mais 8, 15, com mais 9, 24. Então, vamos colocar mais 24 e tudo tem que dar 72. Se você passar o 24 para cá, você vai ter 1 mais 2... Opa, desculpa. Não pode ser mais, né? Tem que ser aberto o probleminha para saber se é mais ou se não é nada. Então, vamos continuar. 3, 4, 5, 6. Isso tem que dar. Se você fizer 72 menos 24, aí vamos lá. O 7 vira 6, aqui vira 12, vai dar 8, 48. Então, o probleminha lá em cima, ele recaiu em outro probleminha auxiliar, que vai ser esse daqui, ó. Você tem os dígitos de 1 a 6 e a soma tem que dar 48. É quase a mesma coisa do problema inicial, só que nós tínhamos o dígito de 1 a 9 e a resposta tinha que dar 72. Então, de uma certa forma, esse raciocínio nos permitiu a reduzir o probleminha, tá? E aí vamos tentar resolver o problema lá embaixo. Se nós colocássemos, juntar... Vamos apagar esse skin aqui para ver melhor. Se nós juntássemos o 5 e o 6, a gente obteria 56, que já é maior do que 48. Então, com certeza, não pode ter um sinal... Aliás, tem que ter um sinal de mais entre o 5 e o 6. Então, já vamos colocar sinal de mais aqui, ó. Esse sinal de mais aqui veio pelo raciocínio aqui de baixo, tá? Não que você já deveria saber no começo, mas vamos continuar. Se você vai ter um sinal de mais, você vai ter que juntar o número 1, 2, 3, 4. Aqui você tem 5 mais 6. Isso tem que dar 48. Esse mais 6 você pode meio que cancelá-lo, ou passar ele para o outro lado, né? Então aí você teria de novo um outro probleminha, que é 1, 2, 3, 4, 5.
Isso tudo tem que dar 42. Faz sentido isso, pessoal? A gente foi reduzindo o probleminha. Então vamos apagar aqui pra gente ter mais espaço, tá? Dá print aí se você tiver que printar alguma coisa. Se você não tiver que printar nada, só segue o vídeo. E vamos continuando. Questãozinha legal, né? Um raciocínio bem puro da questão. Não precisa saber conceitos, tem que saber lógica. Então vamos lá. Agora nós temos que ou colocar um sinal de mais aqui no meio ou juntar o número 4 e o 5. Mas se juntasse o 4 e o 5, a gente obteria 45, que já é maior que 42. Então com certeza tem que ter um sinal de mais aqui também. Não podemos juntá-los, tá? Agora lá embaixo a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos reescrever essa expressão. Você vai ter 1 mais... Opa, sem mais. Você vai ter 1, 2, 3, 4 mais 5 igual a 42. E aí a gente vai ter que passar o 5 para o lado de cá. Se nós passássemos o 5 para o lado de cá, você teria 1, 2, 3, 4. Isso tudo tem que dar 37. Agora perceba pela lógica. Se você juntasse o 3 e o 4, você teria 34. E tudo bem juntar agora, porque o 34 ele é menor do que o 37. E olha só que bacana, você vai ter 1, 2, 34 igual a 37. Aí fica mais fácil você pensar que tem que ser mais aqui e mais aqui. E olha só, 34 com mais 2, 36, com mais 1, 37, que resulta nesse valor. Ou seja, você junta o 3 e o 4 aqui, e você vai ter que colocar esses sinais de mais, de adição entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3. Fez sentido essa questão? Questãozinha bem magnífica, tá, pessoal? Recomendo aí quem se perdeu ao longo do caminho tentar se achar. E é essa a resposta. Vamos contar quantos sinais de mais nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sinais de adição, que dá a letra E. Só para fazer um breve comentário aí pós-questão, tá? Se você já viu a questão e quiser pular, pode pular. Aqui é só curiosidade. Vou até escrever curiosidade. Vamos imaginar que nós temos aqui uma timeline, uma linha do tempo, tá? E a OBMAP, o primeiro ano de operação dela foi 2005. Antes disso, a Olimpíada comum no Brasil era a OBM, tá? Então, se você entrar no site da OBM e ver as provas antigas, vai ter questão antiga pra caramba. Se você entrar no site da OBMAP, você vai ter questão de 2005 para frente. Essa questão foi do ano de 2006, ou seja, o segundo ano de operação da OBMAP, tá? E até o ano de 2016 existiam as duas. E no ano de 2016, na prova de 2016, o que aconteceu? A OBMAP era dividida assim, primeira fase, segunda fase. A OBM possuía primeira fase, segunda fase e terceira fase. Então, funcionava mais ou menos assim o fluxo. Os alunos das escolas públicas faziam a primeira fase, quem ganhasse medalha ou fosse bem pontuado... Desculpa, quem ganhasse medalha não, né? Quem fosse mais bem pontuado ia para a segunda fase e os melhores aqui ganhavam medalha. A OBM, mesma coisa. Tinha-se a primeira fase, os melhores iam para a segunda, os melhores iam para a terceira, e aqui definia-se as medalhas. Talvez por redução de custo ou alguma coisa do tipo, decidiram unificar a primeira fase e a segunda fase. Então, atualmente, hoje, todos os alunos fazem a OBMAP, o equivalente à primeira e segunda fase, tá? Ficou meio ruim essa cor, né? Mas vamos continuar. E os medalhistas desse conjunto vão para a terceira fase da OBM. Então, não existe mais primeira fase da OBM nem segunda fase da OBM, só terceira fase e nível universitário. E daqui a galera vai para o mundo, né? Tem as Olimpíadas Internacionais, tem as Olimpíadas, mais comum aí no mundo, cuja seleção, a porta de entrada, é a terceira fase da OBM. Então, se você tem pretensão aí de fazer Olimpíada, de estudar mais firmemente, recomendo fazer as provas antigas dessas Olimpíadas. Fechado, pessoal? Obrigado por ficar até no fim do vídeo. Um bom estudo, um excelente dia que você está tendo hoje e até o próximo. Tchau!